Tem dias que a vida inteira cabe numa frase. Uma frase curta, dita por uma pessoa que você nunca esperaria, num lugar que parece completamente comum, numa tarde de terça-feira que começa igual a todas as outras. Foi exatamente assim comigo. Numa terça-feira de março, às 14h20, enquanto eu estava sentada na varanda da minha casa em Ribeirão Preto, tomando o meu café da tarde, o meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era do Marcos, o gerente do Banco do Brasil da agência do Centro, o mesmo homem que mora a 3 ruas da minha casa há 15 anos, que me conhece pelo nome, que pergunta sempre pela Beatriz e pelo Lucas quando me vê passar na calçada com as sacolas de mercado. A mensagem tinha apenas 2 linhas. 2 linhas que mudaram absolutamente tudo. Cláudia, o Rogério veio aqui agora tentar movimentar sua conta. Tentou sacar tudo. Diz que tem direito porque é casado com você. Precisei informar a ele que a conta é individual e que ele não tem autorização nenhuma. Estou aqui se você precisar de mim. Eu li aquela mensagem 3 vezes. 3 vezes com a xícara de café parada no ar, o vapor subindo devagar, o sol de fim de tarde batendo de lado nas folhas do jardim que eu mesma plantei há 12 anos. O passarinho que vive na mangueira lá do fundo cantou. O vizinho do lado passou o carro na garagem. O mundo inteiro continuou girando como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, completamente imóvel, sentindo uma coisa estranha no peito. Não era raiva, não era choro. Era quase uma vontade de rir, porque eu já sabia. Eu já sabia fazia exatamente 15 dias. Mas antes de contar o que aconteceu naquela agência bancária, antes de contar a cara que o Rogério fez quando o Marcos olhou para o CPF dele e disse aquela frase que ele jamais vai esquecer enquanto viver, eu preciso te contar quem eu sou, de onde eu vim, o que eu construí. E por que um homem que passou 22 anos do meu lado achou que podia simplesmente chegar num banco, numa tarde de terça-feira, e varrer com a mão tudo o que eu levei uma vida inteira para juntar? Eu me chamo Cláudia Ferreira Monteiro, tenho 47 anos e sou contadora. Não a contadora que trabalha num escritório grande com recepcionista e placa na porta, não. Sou a contadora que construiu a própria carteira de clientes em 20 anos de trabalho. Cliente por cliente, declaração por declaração, reunião por reunião, muitas vezes enquanto o jantar ainda estava no fogo, e a Beatriz me puxava pela manga pedindo ajuda com a lição de casa. Sou filha de Dona Neuza, que foi doméstica a vida toda e que me ensinou desde pequena que dinheiro guardado é liberdade, que a mulher que depende de homem para tudo é a mulher que vai chorar sozinha algum dia. Minha mãe tinha uma caderneta. Uma caderneta simples, de capa azul desbotada, onde ela anotava cada centavo que entrava e cada centavo que saía, com a letra miúda e caprichada dela. Quando ela morreu, há 8 anos, essa caderneta estava dentro da bolsa dela. Eu a guardo até hoje na gaveta da minha mesa de trabalho. Foi com a memória da letra da minha mãe nessa caderneta que eu aprendi a guardar dinheiro de um jeito que o Rogério nunca soube, nunca quis saber e nunca perguntou. Nos 22 anos de casamento, eu nunca deixei de trabalhar. Nunca. Nem quando a Beatriz nasceu e eu fiquei 3 semanas sem dormir direito. Nem quando o Lucas teve aquela pneumonia aos 4 anos e eu passei 18 dias entre hospital e escritório, anotando números com os olhos ardendo de sono. Nunca. Porque a minha mãe me ensinou que a mulher que para de trabalhar perde mais do que o salário, perde o chão embaixo dos pés, e quando o chão some, ela fica devendo favor até para respirar. Eu não ia dever favor para ninguém, nem para o meu marido. O Rogério era corretor de imóveis. É um trabalho de altos e baixos. Todo mundo que conhece o mercado sabe disso. Num mês você vende 3 apartamentos e no outro não fecha negócio nenhum. Ele ganhava bem nos períodos bons, muito bem até, mas gastava na mesma proporção. Viagens, restaurantes, o carro novo a cada 3 anos. As roupas de marca que ele dizia que precisava para passar credibilidade para os clientes. Eu nunca briguei por isso. O dinheiro que ele ganhava era dele para administrar como quisesse. O que eu ganhava era meu, e eu administrava do meu jeito. Mas tinha uma coisa que o Rogério sempre acreditou.
com uma certeza tão absoluta que ele nunca teve curiosidade de verificar. Ele achava que tínhamos uma conta conjunta. Achou isso desde o primeiro ano de casamento, quando abrimos uma conta juntos para pagar as contas da casa. O que ele nunca percebeu, em 22 anos, é que aquela conta conjunta foi encerrada em 2014, quando eu abri uma conta individual no meu CPF para separar as finanças do consultório das finanças pessoais. A conta conjunta foi encerrada, os débitos automáticos foram migrados e ele simplesmente nunca notou, nunca perguntou, nunca olhou um extrato. Em 22 anos, o Rogério Monteiro jamais sentou comigo para olhar um papel do banco. Ele confiava. Ou melhor, ele era descuidado da forma que só os homens acostumados a ter mulher cuidando de tudo conseguem ser. Eu nunca corrigi esse engano. Não por maldade. Não porque eu estava planejando alguma coisa. Simplesmente porque ele nunca perguntou e eu tinha outras coisas com que me preocupar. Durante anos, aquilo não importou. A vida seguia, as contas eram pagas, os filhos cresciam, as férias aconteciam. Eu depositava na minha conta, ele depositava na dele, as despesas da casa eram divididas de um jeito que funcionava para os dois, e o assunto banco simplesmente nunca apareceu. Até que tudo mudou. Eu não vou te dizer que fui ingênua. Não fui. Percebi a mudança no Rogério antes do que ele imagina, antes do que qualquer pessoa de fora conseguiria ver. Foi sutil, como todas as coisas que importam de verdade sempre são. Em 22 anos de convivência, você aprende os ritmos de uma pessoa do mesmo jeito que aprende os ritmos da sua própria casa. Você sabe o barulho que a geladeira faz de madrugada, sabe o cheiro que vem da cozinha quando está ventando do lado certo, sabe exatamente quantos segundos demora para a torneira do banheiro parar de pingar depois de fechada. Qualquer coisa fora desse ritmo você sente no corpo antes de processar na cabeça. O Rogério mudou de ritmo em agosto do ano passado. Chegava mais tarde, saía mais cedo. Ficava no celular de um jeito diferente. Não o jeito de quem está lendo notícia ou vendo vídeo, mas aquele jeito tenso de quem está monitorando algo, de quem está esperando uma mensagem específica. Começou a fazer ginástica, o que nunca tinha feito em 20 anos. Trocou o perfume. Comprou camisas novas sem me mostrar, o que nunca tinha acontecido porque ele sempre pedia minha opinião. Pequenas coisas, coisas que qualquer pessoa de fora diria que eram bobagem, que eu estava exagerando, que todo homem de 50 anos passa por uma fase assim. Mas eu sou contadora. O meu trabalho é encontrar inconsistências em números que parecem estar certos. E eu encontro. Sempre encontro. Eu não confrontei, observei. Anotei mentalmente, como a minha mãe anotava na caderneta azul. E fui esperando, porque a minha mãe também me ensinou que quem espera com inteligência sempre vê mais do que quem age com pressa. A confirmação veio de um lugar que eu jamais esperaria. Em fevereiro deste ano, eu estava no mercado quando encontrei o Henrique, primo filho da minha tia Marlene, advogado, rapaz que eu conheço desde que ele tinha 10 anos e eu tinha 15. A gente bateu papo entre as prateleiras de azeite e arroz, aquele papo de parente que você não vê há tempo, e eu percebi que ele estava estranho, desconfortável, desviava o olhar. Respondia rápido demais, como quem quer terminar a conversa logo. Quando eu fui embora, fiquei pensando naquilo. O Henrique sempre foi um menino aberto, falante, que ria fácil. Aquela estranheza ficou me incomodando por 2 dias. No terceiro dia, ele me ligou. Era tarde da noite, quase 11 horas. Eu atendi e ele ficou em silêncio por 1 segundo antes de falar. E quando falou, a voz estava baixa, como quem não quer ser ouvido. Cláudia, eu tô numa situação muito difícil. Não sei se devo falar, mas eu não consigo ficar quieto. Eu fechei o quarto por dentro. Sentei na beira da cama e disse: Fala, Henrique. O que ele me contou naqueles 20 minutos ao telefone não me surpreendeu tanto quanto deveria. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse. O Rogério tinha contratado o Henrique para assessorar um divórcio. Tinha pedido sigilo absoluto. Tinha dado entrada no processo sem me avisar, com a intenção de me pegar desprevenida. E o plano dele era simples, quase elegante na sua crueldade. Antes de eu receber qualquer notificação, ele ia ao banco,
sacava tudo da conta que ele julgava ser conjunta, e quando o papel chegasse na minha mão, eu já estaria começando do zero. O Henrique estava em conflito ético, porque eu era a família. No final, a família falou mais alto. Eu agradeci. Desliguei o telefone. Fiquei sentada no escuro por talvez 10 minutos. Depois, peguei a caderneta azul da minha mãe na gaveta, segurei ela com as 2 mãos por um momento e comecei a planejar. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Fernanda Leal. Fernanda é minha amiga desde a 8ª série, a menina que estudava comigo na mesma carteira e que foi para o direito enquanto eu ia para a contabilidade, e hoje é uma das advogadas de família mais respeitadas de Ribeirão Preto. Ela atendeu na 2ª chamada. Eu disse apenas: "Fer, preciso de você. É urgente e é sério." Ela disse: "Tô aqui, quando você quer vir." Fui naquela mesma tarde. O que a Fernanda me explicou naquelas 2 horas mudou completamente o meu entendimento da situação. Eu já sabia que a conta não era conjunta, mas a Fernanda me mostrou o tamanho da proteção que isso representava, o que ele podia reivindicar no divórcio, o que era meu por direito absoluto e o que entrava em disputa. Saímos daquela reunião com um plano. Um plano cuidadoso, dentro da lei, pensado em cada detalhe. Eu ia deixar o Rogério acreditar que estava no controle. Ia deixar ele chegar no banco. Ia deixar o Marcos fazer o trabalho dele. E eu ia estar pronta para o que viesse depois. Nos 15 dias seguintes, eu me preparei. Cada documento organizado, cada extrato impresso, cada comprovante de depósito dos últimos 8 anos guardado em uma pasta azul, a mesma cor da caderneta da minha mãe, que a Fernanda guardou no escritório dela. 380 mil reais acumulados em 16 anos de trabalho silencioso, guardados num lugar que só existia no meu nome. O apartamento de 640 mil, comprado com a herança da minha mãe e complementado com reservas minhas, registrado em cartório com documentação que a Fernanda já conhecia de cor. E então veio a terça-feira de março. O café na varanda, o sol de fim de tarde, o passarinho na mangueira e a mensagem do Marcos. O Rogério veio aqui agora tentar movimentar sua conta, tentou sacar tudo. Precisei informar a ele que a conta é individual e que ele não tem autorização nenhuma. Eu imaginei a cena com uma clareza quase cinematográfica. O Rogério entrando naquela agência com o passo seguro de quem acha que sabe o que está fazendo, pedindo para falar com o gerente, dizendo que é marido de Cláudia Monteiro e que veio movimentar a conta conjunta do casal. E o Marcos digitando o CPF dele no sistema, olhando para a tela, olhando para o Rogério, e dizendo com a voz tranquila de quem só está cumprindo o protocolo: "Senhor, essa conta não é conjunta, é exclusivamente da senhora Cláudia. O senhor não consta como titular nem como autorizado. Não é possível realizar nenhuma movimentação." Eu coloquei a xícara de café de volta na mesa. Peguei o celular e escrevi de volta para o Marcos: "Obrigada, Marcos. Já sei de tudo. Pode ficar tranquilo." Depois liguei para a Fernanda. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. "Foi hoje", eu disse. "Eu sei", ela respondeu. "Tô esperando a sua ligação. Agora a gente começa. Se você quer descobrir o que aconteceu quando o Rogério chegou em casa naquela noite, o que ele disse, o que eu respondi, e como em menos de 30 dias tudo o que ele planejou em segredo virou pó nas mãos dele, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre os casamentos que duram mais de 20 anos. Ninguém te conta que você não acorda um dia e percebe que está infeliz. Não funciona assim. O que acontece é mais lento, mais silencioso, mais parecido com a forma que a umidade vai tomando conta de uma parede. Você não vê acontecer, mas um dia você olha e a mancha já está lá, grande, escura, e você sabe no fundo que ela não apareceu da noite para o dia. Ela foi crescendo enquanto você estava ocupada com outras coisas, enquanto você estava trabalhando, cuidando, sustentando, aparando as pontas de uma vida que você construiu, tijolo por tijolo com as próprias mãos.
Eu conheci o Rogério Monteiro em 1998. Eu tinha 25 anos, ele tinha 29. Foi numa festa de aniversário de uma amiga em comum, num sábado de julho, num apartamento pequeno no bairro Jardim Paulista, aqui em Ribeirão Preto. Eu estava de calça preta e blusa verde. Detalhe que eu me lembro até hoje, porque a minha mãe tinha me ajudado a escolher a roupa naquela tarde, sentada na beirada da minha cama, como ela fazia desde que eu era menina. Ele chegou tarde, cheio de desculpa e de sorriso, com aquele jeito dele de entrar num lugar e parecer que já conhecia todo mundo. Era bonito, era engraçado, sabia contar história, sabia ouvir, o que é raro, e que na época eu confundi com sensibilidade quando na verdade era estratégia. A gente conversou a noite toda. Ele me perguntou do meu trabalho com um interesse que parecia genuíno, e eu falei da contabilidade com o entusiasmo de quem ainda está começando na profissão e acredita que vai mudar o mundo uma declaração de imposto de renda de cada vez. Ele riu do meu jeito de falar. Disse que eu era diferente. Disse que nunca tinha conhecido uma mulher que falasse de número com tanta paixão. Na época, aquilo me pareceu um elogio. Levei anos para entender que "você é diferente", dito por um homem num primeiro encontro, muitas vezes significa apenas que ele ainda não descobriu como te encaixar nas categorias que ele já tem. A gente namorou 2 anos. 2 anos de fim de semana juntos, de cinema e de restaurante, de ligações longas à noite quando os dois tinham que trabalhar cedo no dia seguinte, mas ficavam falando assim mesmo. Ele era atencioso nessa fase. Trazia flor às vezes, não sempre, só o suficiente para parecer romântico, sem parecer exagerado. Presenteava nos aniversários, aparecia no meu escritório às vezes para me chamar para almoçar. Era o tipo de namorado que você mostra para a sua mãe com orgulho e ela aprova com o sorriso que você esperava. Minha mãe aprovou. E a aprovação da dona Neuza não era coisa simples. Ela era uma mulher de poucas palavras e de olho clínico, que tinha aprendido na vida dura a ler as pessoas, pelo que elas não dizem, pelo que os gestos entregam quando a fala está arrumada. Ela ficou observando o Rogério por meses antes de dizer qualquer coisa. Quando falou, foi simples. Ele é bonito por fora, Cláudia. Você vai ter que ficar de olho no que tem por dentro. Eu ouvi. Entendi como cautela de mãe. Arquivei como um aviso que não precisava de urgência. Casamos em outubro de 2000. Cerimônia simples, numa igreja aqui no centro, com 100 pessoas. Eu estava com o vestido que a minha mãe ajudou a escolher, branco com renda na barra, e quando eu entrei pela nave da igreja e vi o Rogério lá na frente me olhando, aquilo pareceu o começo de tudo. E era. Só que não do jeito que eu imaginava. O primeiro ano foi bom. Não perfeito, mas bom. A gente estava aprendendo a dividir espaço, a conciliar os ritmos diferentes. Ele que era mais noturno e eu que acordava cedo. Ele que deixava coisas pelo meio e eu que precisava que cada coisa estivesse no lugar. A gente ia se ajustando do jeito que os casais jovens fazem, com a paciência de quem ainda tem muita história pela frente. No segundo ano, veio a Beatriz. E aí o casamento virou outra coisa, não de um dia para o outro. Mas a Beatriz chegou e eu percebi, bem nos primeiros meses, que o peso do bebê ia cair mais sobre mim do que sobre ele. Não porque ele fosse mau pai. Não era isso. O Rogério amava a Beatriz do jeito que ele sabia amar, que era um amor presente quando era conveniente e ausente quando era trabalhoso. Era eu que acordava de madrugada. Era eu que marcava a pediatra. Era eu que lavava a roupa dela, que organizava as vacinas, que ficava em casa quando ela adoecia, que reorganizava minha agenda de clientes para caber dentro das necessidades de uma criança pequena. Ele ajudava quando eu pedia, mas só quando eu pedia. E teve um ponto em que eu parei de pedir, porque ficar pedindo ajuda para cuidar do próprio filho cansa mais do que cuidar sozinha. Eu voltei a trabalhar quando a Beatriz tinha 2 meses. Não porque precisava financeiramente. Naquele momento a situação estava estável. Voltei porque a minha mãe tinha me ensinado que mulher que para de trabalhar perde o chão, e eu não ia perder o meu. Contratei uma moça para ajudar de segunda a sexta, reorganizei os horários do escritório e fui. O Rogério achou estranho no início. Disse que eu não precisava me estressar, que ele dava conta. Eu sorri e fui assim mesmo.
5 anos depois nasceu o Lucas. E aí eu já era outra mulher. Mais experiente, mais organizada, mais consciente de como as coisas funcionavam. Com o Lucas, fui ainda mais eficiente na divisão de mim mesma entre a mãe e a profissional, porque eu já sabia que não ia poder contar com uma divisão justa em casa. O Rogério era o pai que aparecia no jogo de futebol da escola, que levava no parque no domingo, que contava história na hora de dormir quando estava em casa. Era o pai do palco. Bastidores eram comigo. Eu não vou dizer que fui infeliz nesses anos. Não fui. Tinha amor, tinha rotina boa, tinha momentos bonitos, férias na praia, Natal em família, domingos de churrasco com os amigos. A vida tinha textura, tinha cor. Mas em algum ponto do caminho, num ponto que eu não sei te dizer exatamente quando foi, eu parei de ser a Cláudia que o Rogério via quando olhava para mim. Eu virei a infraestrutura, a mulher que mantinha tudo funcionando, a pessoa cujo trabalho só aparece quando deixa de ser feito. E junto com isso, fui ficando invisível. Não da forma dramática que aparece nos filmes, da forma cotidiana, discreta, que vai acontecendo entre uma refeição e outra, entre um fim de semana e o próximo. Ele parou de perguntar do meu trabalho. Parou de perguntar como eu estava. Não o como você está, protocolar da entrada de casa, mas o outro, o que significa de verdade. Nas festas de amigos, eu virava a mulher do Rogério. Nas conversas sobre o futuro, os planos dele eram os planos, e os meus eram detalhes de logística. Em viagens, ele escolhia o destino, e eu organizava as malas, os documentos, o seguro-saúde, a ração para o gato que ficava com a vizinha. Eu fui deixando acontecer. Não por fraqueza, por cansaço de brigar pelo que deveria ser óbvio. E porque, no fundo, eu tinha o meu mundo paralelo. O escritório, os clientes, os números, a caderneta da minha mãe na gaveta, me lembrando todo dia de quem eu era antes de ser a mulher de alguém. Foi nesse mundo paralelo que o meu trunfo foi sendo construído, centavo por centavo, ao longo de 16 anos. Deixa eu te explicar como funciona a cabeça de uma contadora. A gente não vê dinheiro como os outros veem. A gente vê fluxo, vê movimento, vê o que entra, o que sai, o que sobra, e o que sobra pode se tornar se for tratado com inteligência e paciência. Desde o começo do casamento, eu tinha o meu próprio fluxo, o meu salário, a minha carteira de clientes, os meus honorários. Nunca misturei com o dele. Nunca pedi para ele administrar nada meu. E nunca deixei de guardar. Eram pequenas quantias no início. R$ 200 por mês nos primeiros anos, depois 500. Depois mais, à medida que a carteira de clientes crescia e eu fui me estabelecendo como referência na cidade. Tudo em conta individual, no meu CPF, num banco diferente daquele onde a gente tinha a conta da casa. Aplicações conservadoras, as que a minha mãe aprovaria. CDB, Tesouro Direto, poupança por um tempo e depois coisa melhor. Sem aventura, sem especulação, só consistência, mês após mês, ano após ano. Quando minha mãe morreu, há 8 anos, ela deixou uma herança de R$ 95 mil. Era tudo que ela tinha juntado em décadas de trabalho como doméstica, guardado com a disciplina de quem sabe que não vai ter segunda chance. Eu recebi esse dinheiro e chorei por dias, não só pela saudade dela, mas pelo peso do que aquele dinheiro representava. Cada centavo com a vida da minha mãe marcada nele. Cada nota com o cheiro de sacrifício que ela nunca chamou de sacrifício, porque para ela era só responsabilidade. Usei parte desse dinheiro, somado às minhas reservas, para comprar o apartamento. Registrei no meu nome. A Fernanda cuidou de toda a documentação na época, porque mesmo antes de qualquer sombra de problema, eu sempre fui de deixar as coisas bem amarradas no papel. O Rogério nunca soube o valor exato do que eu tinha. Nunca perguntou. Era uma daquelas áreas da vida conjugal que tinha virado território de uma pessoa só, sem discussão, sem curiosidade do outro lado. Ele sabia que eu tinha as minhas coisas. Ele chamava assim, as coisas da Cláudia. Como se fosse um hobby, um passatempo de mulher organizada, não a espinha dorsal de uma independência construída tijolo por tijolo durante 2 décadas. Eu deixei ele pensar isso. Nunca corrigi. Nunca mostrei o tamanho do que eu tinha.
Não por segredo malicioso, por privacidade, que é diferente. Uma mulher tem direito à privacidade dentro do próprio casamento. Tem direito a um espaço que é só dela, que não precisa de aprovação, de explicação, de partilha com quem nunca demonstrou interesse genuíno. E foi exatamente essa privacidade que salvou tudo quando chegou a hora. Porque quando o Rogério começou a mudar, quando eu comecei a ver os sinais em agosto do ano passado, eu não entrei em pânico. Fui para a minha caderneta, não a da minha mãe, mas a minha. A que eu comecei a usar depois que ela morreu, imitando a letra dela o melhor que eu podia. Sentei, fiz as contas, olhei para os números e percebi que se o pior acontecesse, eu estava bem. Melhor do que bem. Estava em pé, com chão embaixo dos pés, com teto sobre a cabeça, com 16 anos de trabalho silencioso me dando a liberdade que a minha mãe sempre disse que uma mulher precisa ter. Quando o Henrique me ligou naquela noite de fevereiro e me contou o plano do Rogério, a primeira coisa que eu senti não foi medo, foi clareza. Uma clareza fria, limpa, como quando você olha para um balanço contábil que finalmente fecha e tudo faz sentido. Eu entendia o que estava happening. Entendia as peças, entendia o que ele queria pegar, o que ele achava que ia pegar e o abismo entre esses dois universos. O plano dele era sacar R$380 mil que ele acreditava estar numa conta conjunta. Usar esse dinheiro para se estabelecer com a outra, uma mulher chamada Silvana, assistente dele há 3 anos, 28 anos de idade, que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo nome eu descobri numa fatura de cartão de crédito que apareceu errada no sistema contábil do escritório dele, que ele me pedia para cuidar há anos sem perceber que eu lia cada linha. Silvana. Até o nome eu sabia. O que o Rogério não sabia. A conta não era conjunta. Nunca foi. Não nesses últimos 12 anos. O dinheiro estava protegido. O apartamento estava protegido. E eu tinha uma advogada que conhecia cada centavo da minha vida financeira melhor do que ele conhecia depois de 22 anos de casamento. Nos 15 dias entre a ligação do Henrique e a terça-feira de março, eu não mudei nada na rotina. Fiz o jantar nos mesmos horários. Assisti televisão com ele no sofá. Respondi quando ele falava. Perguntei do trabalho dele. Fingi não saber. Fingi muito bem, porque contadora também aprende a controlar a própria expressão quando os números na frente dos olhos não são os que a outra pessoa espera. E enquanto eu fingia normalidade na sala da minha casa, a Fernanda estava no escritório dela amarrando cada nó, cada papel, cada proteção que a lei permite. Enquanto eu passava o sal para ele no jantar, eu sabia exatamente o que estava acontecendo nos bastidores. Enquanto ele dormia do meu lado sem saber que eu sabia, eu planejava cada passo do que viria depois. A terça-feira chegou. O café chegou. A mensagem do Marcos chegou. E quando eu li aquelas 2 linhas na varanda da minha casa, com o cheiro de jasmim que o jardim solta no fim da tarde e o barulho do bairro ao redor, o que eu senti foi algo que eu não sabia nomear naquele momento, mas que depois entendi ser a sensação de uma mulher que passou 22 anos construindo em silêncio, vendo o silêncio finalmente falar por ela. O Rogério havia entrado naquela agência achando que ia embora com quase R$400 mil. Havia saído com as mãos vazias e com uma informação que mudou tudo o que ele pensava que sabia sobre a mulher com quem havia dormido por mais de 2 décadas. E o pior para ele, o que ele ainda não sabia naquela tarde, é que isso era só o começo. Existe uma diferença enorme entre vingança e justiça. Eu levei anos para entender isso. E foi a Fernanda quem me ajudou a separar as 2 coisas naquela primeira reunião no escritório dela, quando eu cheguei com o coração apertado e a cabeça fervilhando depois da ligação do Henrique. Ela me olhou por cima dos óculos dela, com aquela seriedade de advogada que não abandona nem nos momentos mais pessoais, e disse: Cláudia, vingança é emocional e te expõe. Justiça é técnica e te protege. A gente vai fazer justiça. Eu gravei aquilo. Repeti mentalmente nos 15 dias que se seguiram, toda vez que a raiva tentava subir mais rápido do que a razão, porque raiva eu tinha. Seria mentira dizer que não tinha. 22 anos, 2 filhos, uma vida inteira construída em parceria,
Ou pelo menos no que eu havia acreditado ser parceria durante todo esse tempo. E no final de tudo isso, um homem que foi ao banco numa tarde de terça-feira, achando que ia esvaziar o que era meu antes de me servir os papéis de divórcio, como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa, não a mãe dos filhos dele, não a mulher que ficou acordada 18 dias quando o Lucas teve pneumonia aos 4 anos. A raiva estava lá. Mas eu sou filha da Dona Neuza. E a Dona Neuza me ensinou que raiva mal administrada é a arma que você aponta para o inimigo e dispara no próprio pé. Então eu deixei a Fernanda conduzir. E a Fernanda é extraordinária no que faz. O plano tinha 3 fases. A primeira fase era de documentação e proteção. Garantir que cada bem, cada centavo, cada papel estivesse blindado antes que qualquer movimento oficial acontecesse. A segunda fase era de resposta. Quando o Rogério fizesse o primeiro movimento, a gente já estaria 3 passos à frente. A terceira fase era o que a Fernanda chamava de o acerto de contas no papel, que era o processo em si, conduzido de um jeito que deixasse o mínimo possível para a interpretação e o máximo possível documentado em preto e branco. Naquela segunda semana de março, enquanto o Rogério ainda acreditava que tinha tempo, que eu não sabia de nada, que o plano dele estava intacto, a Fernanda e eu nos reunimos 3 vezes. Uma vez no escritório dela, uma vez por videochamada tarde da noite, depois que as crianças dormiram, e uma vez num café discreto no Jardim Sumaré, onde eu levei a pasta azul com todos os documentos que ela havia me pedido para separar. A pasta azul. 16 anos de extratos, de comprovante de depósito, de contratos de aplicação, de recibos de pagamento do apartamento, da escritura, do inventário da herança da minha mãe, das declarações de imposto de renda onde cada bem estava registrado no meu CPF desde sempre, tudo organizado em ordem cronológica, tudo com cópia digitalizada guardada em nuvem em 2 servidores diferentes, porque contadora não confia em cópia única de nada. A Fernanda abriu a pasta, passou as páginas devagar e, no meio da revisão, ela parou, olhou para mim e disse: Cláudia, você é a cliente dos sonhos de qualquer advogado de família. Eu ri pela primeira vez em semanas. Foi nessa reunião do café que a gente definiu o calendário. A Fernanda ia protocolar a notificação extrajudicial antes que o processo dele chegasse em mim, o que tecnicamente invertia a ordem dos acontecimentos e colocava o Rogério na posição de réu da própria estratégia. Além disso, ela tinha identificado algo no processo que o Henrique havia inadvertidamente revelado. O Rogério havia declarado em formulário de abertura do processo que o casal não possuía bens em nome individual de nenhum dos cônjuges, apenas bens conjuntos. O que era uma inverdade? Uma inverdade documentada, registrada, que a Fernanda ia usar como uma peça central da resposta. Mas antes de qualquer papel protocolar, veio a noite de terça-feira. A noite em que o Rogério voltou para casa depois do banco. Eu estava na cozinha quando ouvi a chave na fechadura. Eram quase 7 da tarde. A Beatriz estava no quarto com fone de ouvido estudando para a faculdade. O Lucas tinha ido para a casa de um amigo. Eu estava fazendo o jantar como qualquer terça-feira. Macarrão ao molho de tomate fresco, do jeito que ele sempre gostou, com manjericão do vaso que eu tenho na janela da cozinha. O cheiro estava bom. A cozinha estava quente da forma aconchegante que o fogão aceso dá. Ele entrou, passou pela sala, chegou na cozinha. Eu ouvi os passos antes de vê-lo. Conhecia aqueles passos de 22 anos. Mas havia algo diferente neles naquela noite. Uma irregularidade pequena, uma hesitação que não era do Rogério que eu conhecia, que sempre andava com passada larga e confiante. Ele parou na entrada da cozinha. Eu continuei mexendo o molho. Boa noite, eu disse sem virar. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, boa noite. Eu virei o fogo para baixo, peguei um pano de prato, limpei as mãos, me virei para ele. Ele estava com a gravata afrouxada, o que ele fazia sempre ao chegar em casa, mas o olhar estava diferente, procurando, avaliando, tentando ler a minha expressão como quem tenta decifrar um mapa em idioma que não conhece. Como foi o dia? Eu perguntei. Normal, ele disse. Pausa curta demais. E o seu? Tranquilo, eu disse.
O jantar tá quase pronto. E foi isso. Ele foi trocar de roupa. Voltou. A gente jantou com a Beatriz, que apareceu no último minuto com o caderno na mão e a cabeça ainda na prova. Conversamos sobre a faculdade dela, sobre um professor difícil, sobre um trabalho em grupo que estava dando problema. O Rogério comeu, falou pouco, olhou para mim mais vezes do que o normal durante a refeição. Eu comi tranquilamente, respondi quando me falaram. Perguntei da faculdade da Beatriz com o interesse genuíno de sempre. Depois do jantar, ele foi para o escritório em casa. Eu lavei a louça. Assisti televisão por 1 hora. Fui dormir. Ele veio para a cama mais tarde. No escuro, depois de um tempo em silêncio, ele disse meu nome. Cláudia. Eu respondi com a voz de quem está quase dormindo. Silêncio longo. Eu contei mentalmente até 10. Nada, ele disse no final. Dorme. Eu fechei os olhos e fiquei completamente imóvel até ouvir a respiração dele mudar para o ritmo do sono. Então abri os olhos no teto escuro e fiquei ali por um momento, sentindo o peso de tudo aquilo que estava suspenso no ar daquele quarto como poeira prestes a assentar. 2 dias depois, a Fernanda protocolou a notificação extrajudicial. Eu estava no escritório quando ela me mandou a mensagem confirmando. Parei o que estava fazendo por exatamente 30 segundos. Respirei fundo. Depois, continuei a declaração que estava revisando para um cliente, porque a vida não para e os prazos da Receita Federal certamente não têm interesse nas reviravoltas do meu casamento. O Rogério recebeu a notificação naquela mesma tarde, entregue por oficial no escritório de corretagem dele. Eu soube disso porque a Fernanda me ligou às 17 horas e disse apenas: foi entregue. O protocolo está registrado. O que aconteceu no escritório de corretagem dele nos minutos seguintes, eu não vi. Mas posso imaginar. Posso imaginar muito bem. Ele me ligou às 17h42. Eu vi o nome dele na tela. Respirei, atendi. Cláudia. A voz estava diferente da noite da terça-feira. Não estava avaliando mais. Estava tensa. Oi, Rogério. Eu preciso conversar com você. Pode ser. Pausa. Hoje à noite? Sim, hoje à noite. Tudo bem, te vejo em casa. Desliguei. Fiquei olhando para a tela por 1 segundo. Depois mandei mensagem para a Fernanda. Ele ligou. Vai querer conversar hoje à noite. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Perfeito. Lembra, ouve mais do que fala. Não confirma nada, não nega nada. Só ouve. Me liga depois. Aquela conversa em casa foi uma das mais estranhas da minha vida. A gente sentou na sala depois que a Beatriz foi para o quarto, a televisão desligada, a luz da sala criando aquelas sombras de fim de noite que eu conheço tão bem. Ele estava com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. O que ele fazia quando estava nervoso, eu reconhecia aquele gesto desde o começo do nosso casamento. Ele disse que o casamento havia acabado. Disse com essa objetividade, essa frieza clínica de quem ensaiou a fala, mas esqueceu de ensaiar o tom. Disse que queria o divórcio de forma amigável, que queria resolver as coisas sem briga, que achava que a gente podia dividir tudo de forma justa. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, fiz exatamente o que a Fernanda tinha me orientado. Perguntei se ele estava bem. Se havia algo que ele quisesse me dizer além disso. Perguntei pelos filhos, como essa conversa ia acontecer com eles. Não discuti, não confrontei. Não mencionei o banco, não mencionei a notificação, não mencionei a Silvana. Ele ficou visivelmente desconfortável com a minha calma. Esperava lágrimas, eu acho, ou raiva, ou aquela negociação desesperada de quem não quer deixar acontecer. Não esperava uma mulher sentada com as mãos no colo e o rosto tranquilo dizendo, entendo, e vamos ver como contar para os filhos. Antes de ir dormir naquela noite, já quartos separados por acordo tácito, ele parou no corredor e virou para mim com uma expressão que eu não soube nomear imediatamente. Depois, entendi que era a expressão de um homem que acabou de perceber que a resposta não foi a que ele esperava e não sabe o que isso significa. Você tá bem? Ele perguntou. Tô, eu disse. E você? Ele não respondeu.
Foi para o quarto e fechou a porta. Eu fui para o meu quarto, sentei na beirada da cama, peguei a caderneta da minha mãe na gaveta, segurei ela por um momento com as duas mãos. E então peguei o telefone e liguei para a Fernanda. Como foi? Ela perguntou. Exatamente como você disse que ia ser. Ele mencionou a conta? O banco? Não. Silêncio curto. Depois ela disse: então ele ainda não sabe o tamanho do que encontrou pela frente. Amanhã a gente começa a fase 2. A fase 2 tinha um elemento que eu não havia revelado ainda, nem para o Rogério, nem para os filhos, nem para ninguém além da Fernanda. Um elemento que eu descobri quase por acidente, numa tarde de dezembro do ano anterior, quando estava revisando os documentos do imposto de renda dele, que eu cuidava há anos a pedido dele mesmo. Foi um número que não fechou. Uma inconsistência pequena, do tipo que a maioria das pessoas não veria, mas que para mim, depois de 20 anos de contabilidade, era tão visível quanto uma palavra errada no meio de uma frase. Um valor que havia saído de uma conta que ele tinha, que eu não sabia que existia, para um endereço que eu não reconhecia. Puxei o fio, com cuidado, sem pressa, do jeito da minha mãe. E o fio foi levando a coisas que o Rogério certamente achava enterradas fundo o suficiente para ninguém encontrar jamais. Não vou contar tudo aqui ainda, porque o que eu encontrei ficou guardado na pasta azul. E a pasta azul estava nas mãos da Fernanda, e a Fernanda sabia exatamente quando e como usar cada peça daquele quebra-cabeça. Mas posso dizer que o que eu encontrei transformou o que poderia ser um divórcio complicado num processo onde o Rogério tinha muito mais a perder do que ele jamais havia calculado. Quando ele contratou um advogado próprio, uma semana depois daquela conversa na sala, e o advogado dele entrou em contato com a Fernanda para iniciar as negociações, a Fernanda ouviu a proposta inicial com toda a paciência do mundo. A proposta era, convenientemente, baseada na premissa de que os únicos bens do casal eram os que o Rogério havia declarado no processo inicial. Sem bens individuais, sem reservas separadas, divisão de um patrimônio que ele havia estimado com uma generosidade curiosa para o lado dele. A Fernanda ouviu tudo. Agradeceu. Disse que ia analisar com a cliente e dar retorno em breve. Depois desligou e me ligou rindo. O advogado dele não sabe de nada, ela disse. Ele não contou para o próprio advogado o que realmente existe. Ou não sabe o que existe, o que é ainda melhor para a gente. O que você vai fazer? Eu perguntei. Vou mostrar a pasta azul. E foi o que aconteceu. 3 dias depois, a Fernanda enviou ao advogado do Rogério um conjunto de documentos que respondia à proposta inicial, peça por peça. Cada bem listado por ele, confrontado com a documentação de que era meu. Cada valor que ele havia omitido ou subestimado, cruzado com extrato, com declaração de imposto, com registro em cartório. A conta que não era conjunta. O apartamento que era meu. A herança da minha mãe, documentada até o último centavo. E no final da documentação, como nota de rodapé, a Fernanda incluiu uma referência àquela inconsistência que eu havia encontrado no imposto de renda dele em dezembro. Não uma acusação, não uma ameaça. Apenas uma referência. Uma linha que dizia que a cliente havia identificado movimentações financeiras que mereciam esclarecimento e que estaria disposta a discutir em ambiente adequado. O advogado do Rogério levou exatamente 4 horas para ligar de volta. A voz dele tinha mudado de tom completamente. Onde havia a segurança calculada de uma proposta preparada, agora havia o cuidado de quem está andando num terreno que descobriu ser minado. Pediu reunião. A Fernanda aceitou. Marcaram para a semana seguinte. Mas antes dessa reunião, aconteceu algo que eu não havia planejado. Algo que veio de fora do meu plano, de um lugar que eu não controlava e que mudou o tom de tudo que veio depois. O Lucas chegou em casa numa quinta-feira à noite com uma expressão que eu conheço desde que ele era pequeno. Aquela expressão de quem carrega alguma coisa pesada e não sabe como pousar. Sentou na cozinha enquanto eu fazia o chá, do jeito que ele fazia desde criança quando queria conversar de verdade, não o Lucas adolescente cheio de monossilábios, mas o Lucas que ainda precisava da mãe. Mãe, ele disse, depois de um silêncio que eu não interrompi.
Um amigo meu me mostrou uma coisa hoje. Eu parei. Virei, olhei para ele. O quê? Ele colocou o celular na mesa. Era uma foto. Uma foto do Rogério com a Silvana, num restaurante que eu reconhecia como sendo em São Paulo, tirada por alguém numa mesa próxima que claramente não sabia estar fotografando nada relevante. A foto tinha sido postada numa rede social por essa pessoa, sem nenhuma intenção. Apenas o registro de uma noite num restaurante bonito. Mas na foto, em segundo plano, estava o meu marido com outra mulher, de mãos dadas sobre a mesa, numa postura que não deixava nenhuma dúvida sobre a natureza daquilo. O amigo do Lucas havia reconhecido o Rogério e, com a sensibilidade um pouco torta de um adolescente de 17 anos, achou que devia mostrar. Eu olhei para a foto por um momento. Depois olhei para o meu filho. O Lucas estava com os olhos marejados, aquele marejado controlado de menino que aprendeu que não pode chorar à toa, mas que às vezes a vida não dá opção. Ele me olhava, esperando alguma coisa que eu não sabia ainda o que era. Eu me sentei do lado dele, coloquei a mão no braço dele. Você já sabia? Ele perguntou. Já sabia de algumas coisas, eu disse com cuidado. Não de tudo. E você tá bem? Aquela pergunta. O mesmo filho que eu acordava de madrugada para amamentar, que eu levei para a pediatra dezenas de vezes, que eu ajudei com cada lição de matemática difícil, que eu vi crescer centímetro por centímetro durante 17 anos, me perguntando se eu estava bem com uma seriedade que me apertou o coração de um jeito que nenhuma das traições do Rogério havia conseguido. Tô bem, eu disse. E era verdade. Você é que eu fico preocupada. Eu tô bem, ele disse. Pausa. Tô bravo, mas tô bem. A gente ficou ali um tempo sem falar. Depois eu fiz o chá, coloquei uma xícara na frente dele. E ele ficou na cozinha comigo enquanto eu terminava o que estava fazendo, só pela companhia, da forma que às vezes filhos e mães precisam sem precisar nomear. Naquela noite, depois que ele foi dormir, eu me dei conta de que aquela foto havia acelerado algo que eu precisava fazer de qualquer jeito, contar para os filhos a verdade, na medida certa, do jeito certo. Não porque eu devesse satisfação dramática, não para fazer do Rogério vilão na vida deles, mas porque o Lucas já sabia de algo e a Beatriz ia saber em breve, e filhos de 20 e 17 anos merecem ser tratados como os adultos que estão se tornando. Conversei com a Beatriz no dia seguinte. Foi diferente. Como tudo entre mães e filhas é diferente de mães e filhos. Ela chorou. Ficou com raiva. Fez perguntas que eu respondi honestamente dentro do que era adequado. No final, ela disse uma coisa que ficou comigo. Mãe, eu sempre soube que você era a que segurava tudo. Eu só não sabia que você estava segurando tudo sozinha. Eu não soube o que responder. Então fiz o que a minha mãe fazia quando não havia palavras. Abracei e deixei o abraço falar. Na semana seguinte, quando chegou o dia da reunião entre os advogados, eu estava pronta. Não fui à reunião, pois a Fernanda era quem me representava, mas fiquei com o telefone do lado durante as 3 horas que ela durou. Às 15h40, a Fernanda me mandou uma mensagem de texto com apenas 3 palavras. Eles recuaram tudo. Reunião de advogados é uma coisa interessante quando você não está na sala. Você fica do lado de fora do tempo, em suspensão, fazendo coisas normais com as mãos, enquanto a cabeça está em outro lugar completamente. Naquela tarde, eu estava no escritório, revisando a declaração de um cliente. E posso te garantir que eu revi o mesmo parágrafo umas 6 vezes sem absorver uma palavra, porque o meu cérebro estava naquela sala de reunião com a Fernanda, imaginando cada frase, cada reação, cada momento em que o advogado do Rogério se deparava com mais um documento da pasta azul e precisava recalibrar o que achava que sabia. 3 horas. A reunião durou 3 horas. Eu sei o que aconteceu lá dentro porque a Fernanda me contou com uma riqueza de detalhes que só ela consegue, aquela capacidade dela de narrar um processo jurídico como se fosse uma peça de teatro, com entrada, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ela chegou primeiro, como sempre faz, organizou os documentos na mesa com a ordem que ela havia planejado e esperou. O advogado do Rogério chegou alguns minutos depois.
Um homem chamado Dr. Saulo, experiente, bem vestido, com aquela postura de quem está acostumado a conduzir negociações no próprio ritmo. Ele não conduziu nada naquela tarde. A Fernanda abriu a reunião apresentando a documentação da conta individual, completa, com histórico de 16 anos de depósitos, todas as aplicações, todos os rendimentos, todos os extratos. Dr. Saulo olhou os documentos com aquela expressão controlada de advogado treinado para não revelar reação. Mas a Fernanda me disse que viu o momento exato em que ele entendeu o tamanho do problema. Foi quando chegou no extrato do ano de 2014, onde estava documentado o encerramento da conta conjunta e a abertura da conta individual, com data, número de protocolo e assinatura. Aquele documento sozinho destruía a premissa central de tudo que o Rogério havia declarado no processo. Dr. Saulo pediu uma pausa. Saiu da sala por 10 minutos. A Fernanda ficou esperando, tomando água, reorganizando os papéis que não precisavam ser reorganizados. Quando ele voltou, o tom havia mudado. Não radicalmente. Os advogados bons não mudam de tom radicalmente, mas o suficiente para quem sabe ouvir. Ele havia ligado para o Rogério naquela pausa, isso ficou claro. E o que o Rogério havia dito a ele naqueles 10 minutos havia redefinido a estratégia da tarde. Eles tentaram um ângulo diferente. Argumentaram que, mesmo sendo conta individual, os depósitos ao longo do casamento poderiam ser caracterizados como patrimônio comum, dependendo da interpretação do regime de bens. Era um argumento tecnicamente possível, a Fernanda me explicou depois, mais fraco, porque o regime do nosso casamento era comunhão parcial de bens e os depósitos na minha conta vinham exclusivamente do meu trabalho como autônoma, documentados nas minhas declarações de imposto de renda, separados de qualquer contribuição dele desde sempre. A Fernanda desmontou esse argumento em menos de 20 minutos, documento por documento, declaração por declaração, com a paciência clínica de quem prepara essa resposta há semanas. Foi então que ela colocou na mesa a última peça. A inconsistência que eu havia encontrado em dezembro, puxada do imposto de renda dele, desenvolvida em 6 páginas de análise contábil que eu havia preparado com o cuidado que dedico aos meus melhores clientes. 6 páginas que documentavam uma conta que o Rogério possuía num banco diferente, aberta 3 anos antes, onde havia uma movimentação regular de valores que não apareciam em nenhuma declaração conjunta, que não tinham origem identificável nos rendimentos declarados dele e que totalizavam, nos 3 anos, um montante de R$142 mil. R$142 mil que foram para algum lugar, que financiaram alguma coisa, que existiam em algum lugar da vida do Rogério sem que eu soubesse, sem que os filhos soubessem, sem que o imposto de renda soubesse. A Fernanda colocou aquelas 6 páginas na frente do Dr. Saulo com o cuidado de quem coloca uma xícara de porcelana fina sobre uma mesa de vidro. Devagar, com precisão. E esperou. O Dr. Saulo leu a primeira página, depois a segunda. Na terceira página, ele colocou os documentos na mesa, juntou as mãos na frente do rosto por um momento e ficou em silêncio. A Fernanda me disse que aquele silêncio durou 45 segundos. Ela cronometrou mentalmente. 45 segundos em que um advogado experiente processava a informação de que o cliente que havia lhe contratado para conduzir um divórcio favorável havia omitido um detalhe que mudava completamente a geometria de tudo. Quando ele falou, a voz estava medida, profissional, mas havia algo embaixo dela que a Fernanda reconheceu como o som de alguém recalculando rapidamente. Doutora Fernanda, onde exatamente sua cliente pretende chegar com isso? A Fernanda respondeu com a elegância que é a marca dela. Minha cliente não pretende chegar a lugar nenhum com isso, Dr. Saulo. Minha cliente pretende um divórcio justo, conduzido com honestidade, onde todos os bens e todas as movimentações financeiras de ambas as partes sejam devidamente declarados e considerados. Nada mais do que isso. Pausa. Entendido, ele disse, e pediu uma semana para apresentar uma nova proposta. Essa semana foi estranha dentro de casa.
O Rogério e eu já estávamos em quartos separados, por acordo silencioso que nenhum dos dois havia precisado verbalizar. E a convivência havia entrado numa zona de cortesia fria, aquele tipo de educação doméstica que é mais distante do que qualquer briga, porque pelo menos a briga tem calor, tem presença, tem contato real. A gente dizia bom dia, perguntava se o outro tinha comido, passava sal na mesa. Os filhos percebiam a atmosfera e navegavam nela com o cuidado de quem aprendeu a ler o clima de casa desde pequeno. Numa manhã daquela semana, enquanto eu tomava café na cozinha antes de ir para o escritório, o Rogério entrou, pegou a xícara dele, ficou em pé do outro lado da bancada. Eu senti o olhar dele antes de ele falar. Cláudia. Você sabia do banco antes de eu ir lá. Não era pergunta, era constatação. Dita em voz baixa, com aquele tom de quem finalmente junta as peças e não tem certeza se quer confirmar o que montou. Eu coloquei a xícara na mesa. Olhei para ele. Sabia, eu disse. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquelas semanas. Era um silêncio com peso específico, com textura própria. O silêncio de um homem que elaborou um plano durante meses e está percebendo que do outro lado havia uma mulher que sabia de cada passo desse plano antes mesmo que o primeiro passo fosse dado. Desde quando? Ele perguntou. Tempo suficiente. Ele ficou me olhando por um momento. Depois fez uma coisa que eu não esperava. Balançou a cabeça devagar, quase como um gesto de reconhecimento involuntário, e disse, quase para si mesmo: devia ter sabido. Eu não respondi. Peguei a bolsa, as chaves e fui trabalhar. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinha porque os filhos tinham saídos e o Rogério havia avisado que chegaria tarde, o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi pensando que fosse cliente. Era a Silvana. Confesso que fiquei paralisada por um segundo. Não de medo, não de raiva, de surpresa pura. Não estava no roteiro. A Silvana ligar para mim não estava no roteiro de ninguém. A voz dela era jovem, como eu havia imaginado, e havia algo nela que eu demorei um segundo para identificar. Quando identifiquei, fiquei ainda mais surpresa do que antes. Ela estava chorando. Não o choro dramático de quem quer cena. O choro contido de quem está envergonhada e está ligando a si mesmo, o que é uma forma de coragem que eu não esperava encontrar do outro lado da linha. Ela disse o nome dela. Disse que sabia quem eu era. Disse que queria me pedir desculpa. Eu fiquei em silêncio, o garfo parado no ar, o jantar esquecendo no prato. Ela continuou. Disse que havia começado aquilo sem saber que ele era casado de verdade, que ele havia dito que o casamento era no papel, que a gente vivia separados dentro da mesma casa, que era uma formalidade que ele estava resolvendo. Disse que quando percebeu que não era bem assim, já estava no meio de uma situação que não sabia como sair. E disse, com aquela voz baixa de quem entrega algo que pesou por muito tempo, que o Rogério havia usado o dinheiro dela também, que havia pedido empréstimos ao longo dos últimos 2 anos, com promessas de devolver assim que o divórcio fosse concluído e ele tivesse acesso ao patrimônio que seria dele. Ela não sabia que esse patrimônio não existia da forma que ele havia descrito. Eu fiquei ouvindo tudo aquilo com uma calma que me surpreendeu a mim mesma. No final, quando ela parou de falar, eu disse: Silvana, eu não tenho nada contra você. O que você fez me machucou, mas você não é o centro do problema. O centro do problema é o homem que mentiu para nós duas. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse obrigada com uma voz que soou como alguém colocando algo pesado no chão, depois de carregar por muito tempo. Desliguei. Terminei o jantar. Liguei para a Fernanda. A Silvana me ligou, eu disse. Silêncio de 2 segundos. O quê? Ela ligou para se desculpar. E me contou que ele pegou o dinheiro emprestado dela também. Silêncio mais longo. Depois a Fernanda disse devagar: Cláudia, isso muda algumas coisas. A nova proposta do Dr. Saulo chegou na data combinada. Era irreconhecível comparada à primeira.
O que havia começado como uma tentativa de divisão favorável ao Rogério havia se transformado, em 2 semanas e uma pasta azul, num documento que reconhecia a integralidade dos meus bens como individuais, solicitava apenas a divisão do que era efetivamente conjunto e incluía uma cláusula de acordo sobre as movimentações financeiras não declaradas que a Fernanda havia identificado. Havia também, enterrada no meio do documento em linguagem jurídica, uma confissão velada. Os R$ 142.000 haviam sido usados, ao longo de 3 anos, para financiar um estilo de vida paralelo, que incluía aluguel de apartamento, viagens e despesas pessoais que não apareciam em nenhum registro do casamento. A Fernanda me ligou assim que recebeu. A voz dela tinha aquele tom específico que eu aprendi a reconhecer ao longo das semanas, o tom de advogada que está satisfeita com o resultado, mas mantém a sobriedade profissional porque o processo ainda não acabou. É uma boa proposta, ela disse. É o que a gente queria. Então é isso? Eu perguntei. Quase. Tem uma conversa que eu acho que você precisa ter antes de assinar qualquer coisa. Eu sabia qual conversa era essa. Naquela tarde, pedi para o Rogério conversar. A gente se sentou na sala, pela 2ª vez em semanas, mas dessa vez sem a atenção de quem não sabe o que a outra pessoa sabe. Dessa vez os dois sabíamos tudo, ou quase tudo. Ele estava diferente dessa 2ª conversa. O Rogério de agosto, o Rogério das camisas novas e do perfume trocado, havia desaparecido. Na frente de mim estava um homem de 51 anos que parecia mais velho do que era, com a postura de quem está carregando o peso específico da culpa documentada, que é diferente e mais pesado do que a culpa comum, porque não tem como negar. Eu não fiz discurso, não listei traições, não chorei, não gritei, não fiz nada do que talvez ele esperasse, ou que talvez eu mesma esperasse de mim anos atrás. Disse apenas: Rogério, eu precisava que você soubesse que eu soube. Não para te machucar, para fechar isso com honestidade, que é o que eu mereço depois de 22 anos. Ele ficou me olhando por um tempo longo. Então disse, com uma voz que estava cansada de um jeito que eu nunca tinha ouvido nele antes: Você merecia mais do que eu dei. Não era pedido de perdão, era reconhecimento. E de alguma forma, naquele momento, era suficiente. É, eu disse, merecia. Me levantei, fui para o quarto. E chorei pela primeira vez em todo aquele processo, não de tristeza pelo fim do casamento, não de raiva pelo que ele fez, mas pelo peso acumulado de tudo aquilo finalmente saindo do corpo de uma vez, como quando uma tempestade que fica dias no horizonte finalmente chega e chove de verdade e o ar fica mais limpo depois. Chorei por talvez meia hora. Depois lavei o rosto, fui para a cozinha, fiz um chá, sentei na varanda no escuro e fiquei olhando para o jardim que eu plantei 12 anos atrás. O jasmim cheirava forte naquela noite. A mangueira no fundo do quintal estava quieta, sem vento. Peguei o telefone e mandei mensagem para a Fernanda. Pode preparar os documentos para a assinatura. Ela respondeu com 3 palavras. Orgulho de você. Na semana seguinte, quando o Rogério assinou os papéis do divórcio no cartório, eu estava do outro lado da mesa com a Fernanda do meu lado e a pasta azul na bolsa. Não porque precisasse dela mais, mas porque havia algo certo em ter ela ali. A mesma cor da caderneta da minha mãe, presente no momento em que tudo aquilo terminava da forma que devia terminar. Ele assinou, eu assinei, o tabelião carimbou. E foi isso. 22 anos, 2 filhos, uma vida inteira. E no final, uns papéis numa mesa de cartório, numa manhã de abril em Ribeirão Preto, com sol forte lá fora e o barulho do centro da cidade entrando pela janela aberta. Quando a gente saiu do cartório, eu e a Fernanda ficamos na calçada por um momento. Ela me abraçou, eu deixei. Depois ela olhou para mim e disse: E agora? Eu olhei para o sol na calçada. Respirei o ar quente de abril. Agora, eu disse, eu vou almoçar com os meus filhos. Tem uma coisa que ninguém te prepara para o dia depois. Todo mundo fala do processo, da briga, da separação, dos papéis, dos advogados, das conversas difíceis com os filhos, das noites que não dormem, das manhãs que doem.
Mas ninguém fala muito do dia depois de tudo isso. Do dia em que você acorda e a tempestade passou e o sol está lá e a vida continua com uma normalidade quase ofensiva, como se o mundo não soubesse que você acabou de atravessar algo que mudou cada átomo de quem você é. Eu acordei no dia seguinte ao cartório às 6:30 da manhã, como sempre. O despertador tocou, eu abri os olhos. Fiquei deitada por um momento olhando para o teto do quarto que agora era só meu, sem a presença de outra pessoa ocupando o lado da cama, sem o ritmo de respiração de alguém que não era mais parte da minha história cotidiana. O quarto estava silencioso. O sol começava a entrar pela fresta da cortina do jeito que sempre entrou, aquele fio de luz dourada que corta o ar e vai até a parede do fundo. Me levantei, fui para a cozinha, fiz o café e a vida começou. Os primeiros meses depois do divórcio foram um processo de reaprender a ocupar o próprio espaço. Não de tristeza, não da forma que as pessoas às vezes imaginam quando ouvem falar em separação depois de casamento longo. Era mais como quando você muda os móveis de um cômodo que estava sempre do mesmo jeito. Estranha no começo. Você ainda desvia de onde as coisas costumavam estar. Ainda espera encontrar o sofá num lugar onde ele não está mais. Mas depois de um tempo, o novo arranjo começa a fazer sentido. E você percebe que havia espaços que nunca foram usados, cantos que nunca receberam luz, possibilidades que estavam bloqueadas pela disposição antiga das coisas. Eu comecei pequeno. Reorganizei o escritório em casa do jeito que sempre quis, e nunca fiz, porque ele usava aquele espaço às vezes, e havia uma negociação implícita de território que nunca cheguei a verbalizar, mas que me continha. Coloquei a mesa perto da janela, trouxe a planta que estava no corredor para dentro. Comprei uma cadeira nova que é ergonômica e confortável. E cara, do tipo que eu adiava comprar há anos, sem razão concreta. Sentei naquela cadeira nova numa manhã de maio e olhei pela janela para o jardim e pensei, isso aqui é meu. Não do jeito possessivo de quem precisa demarcar território. Do jeito tranquilo de quem finalmente entende o tamanho do chão que tem embaixo dos pés. A Beatriz foi a primeira a notar a mudança. Ela estava em casa num final de semana, daqueles fins de semana de filha universitária que aparece com a roupa para lavar e fica até domingo. E no sábado à noite, a gente estava na cozinha fazendo jantar juntas, ela cortando tomate com aquela falta de jeito que nunca melhorou, apesar dos meus anos de tentativa de ensinar. E ela parou, me olhou e disse, "Mãe, você tá diferente." "Diferente como?" eu perguntei. Ela ficou pensando por um segundo. "Mais leve," ela disse. "Você tá mais leve." Eu parei de mexer a panela por um momento. Considerou aquilo. E descobri que ela estava certa. Estava mais leve. Era exatamente isso. Como se eu tivesse passado 22 anos carregando algo que eu nem havia percebido que estava carregando. Porque quando você carrega peso por tempo suficiente, ele deixa de ser peso e vira apenas a forma normal de como você se move pelo mundo. E só quando você coloca no chão, só quando a carga some, você percebe o quanto pesava. O Lucas demorou um pouco mais para processar tudo. Ele era mais reservado que a Beatriz, sempre foi, mais parecido comigo nesse aspecto, de segurar as coisas internamente e trabalhar nelas em silêncio antes de trazer para fora. Mas uns 2 meses depois do divórcio, ele apareceu na porta do meu escritório numa tarde de semana. Bateu de leve no batente, entrou sem esperar resposta do jeito que filhos fazem e sentou na cadeira de frente da mesa. Eu tirei os óculos, fechei o computador, dei atenção completa. Ele ficou um tempinho arrumando o que ia falar, que é o jeito dele. Então disse, "Mãe, eu quero aprender a cuidar do dinheiro do jeito que você cuida." Me peguei de surpresa. "Por quê?" eu perguntei. "Porque eu vi o que aconteceu e vi que você estava pronta. E quero ser desse tipo de pessoa, que tá pronta." Eu fiquei olhando para ele por um momento. Esse menino de 17 anos que havia crescido mais naqueles meses do que em alguns anos anteriores, e sentia aquele orgulho específico de mãe que não tem nome adequado em nenhum idioma, que é um aperto no peito que dói de tão bom que é. "Quando você quiser," eu disse, "a gente senta e eu te ensino tudo." Ele assentiu, se levantou, foi embora do jeito que tinha entrado. Na porta virou e disse, "Obrigado, mãe."
E foi. Eu fiquei olhando para a porta vazia por um momento. Depois abri o computador e continuei o que estava fazendo, com aquela leveza que a Beatriz havia nomeado e que eu estava aprendendo a reconhecer como a minha nova temperatura normal. A Fernanda e eu almoçamos juntas uma vez por mês desde então. Algo que a gente havia tentado fazer por anos e que sempre ficava para depois porque a vida de dois lados sempre estava muito cheia. Agora a gente faz questão. Naqueles almoços, a gente fala de tudo, do trabalho dela, do meu, dos filhos, das coisas pequenas que a amizade de décadas acumula e que ficam para trás quando a rotina engole. Num desses almoços, uns 4 meses depois do divórcio, ela me perguntou como eu estava de verdade, com a ênfase dela no de verdade, que significa que quer a resposta sem verniz. Eu pensei antes de responder. Peguei o copo de água, olhei para a praça lá fora do restaurante, o sol forte de agosto em Ribeirão Preto, fazendo a calçada cintilar do jeito que só faz nessa cidade. Estou bem de verdade, eu disse, sem adjetivo e sem ressalva, só bem. Ela me olhou por um segundo. Depois sorriu com aquele sorriso dela que reserva para os momentos que importam. É o suficiente, ela disse. O Rogério foi morar num apartamento alugado do outro lado da cidade. Sei disso porque os filhos vão visitá-lo às vezes, porque a Beatriz menciona quando passa por lá, porque o Lucas às vezes comenta de uma refeição que fizeram juntos. Eu não pergunto além do que eles oferecem. Não por mágoa, não por indiferença ao pai dos meus filhos. Por clareza. Aquela parte da minha vida fechou no cartório em abril e não precisa reabrir para nenhum propósito. Sei também, porque Ribeirão Preto é uma cidade que sabe das coisas, que o relacionamento com a Silvana não durou. Soube por uma conhecida em comum que mencionou de passagem num encontro casual, sem intenção de me contar nada, apenas falando da vida como as pessoas falam. Não senti nada específico quando ouvi aquilo, nem satisfação, nem pena. Apenas o registro neutro de uma informação que não me dizia mais respeito. A Silvana, até onde eu sei, seguiu a vida dela. Espero que ela tenha aprendido alguma coisa. Espero que ela esteja bem. Sério, não tenho energia para guardar nada contra uma mulher que no final foi vítima das mesmas mentiras que eu, só por um caminho diferente. O que me interessa é a minha vida. E a minha vida, nesses meses depois do divórcio, foi se tornando uma coisa que eu não esperava. Mais minha do que nunca. Retomei um projeto que havia colocado de lado anos antes, ainda no começo do casamento, quando a vida foi ficando cheia de outras coisas. Sempre quis dar aulas, não de forma oficial, não como professora de faculdade, mas compartilhar o que sei sobre educação financeira para mulheres que estão na situação em que eu estive, que dependem de um parceiro para entender onde está o próprio dinheiro, que chegaram num ponto da vida sem saber o saldo da própria conta porque sempre teve alguém que cuidava disso, ou porque nunca ninguém ensinou que cuidar disso era possível e necessário. Conversei com a Fernanda sobre isso. Ela ficou tão entusiasmada que ofereceu o espaço do escritório dela para as primeiras reuniões. Começamos com um grupo pequeno, 6 mulheres, numa quinta-feira à noite. Sentamos em roda, tomamos chá, e eu comecei do começo. O que é um extrato? O que é uma aplicação? O que é ter uma conta no seu nome que ninguém mais pode tocar sem a sua autorização? 2 das mulheres daquele primeiro grupo estavam em processos de separação. Uma estava tentando entender para onde havia ido o dinheiro de anos de trabalho. Outra nunca havia aberto uma conta bancária sozinha na vida. Eu olhei para aquelas 6 mulheres numa sala de escritório, numa quinta-feira à noite, e senti algo que não sabia que estava com saudade de sentir. Propósito. Não o propósito de sobrevivência que me conduziu pelos meses difíceis. O propósito ativo que aponta para a frente, que tem chão embaixo e horizonte na frente. O grupo cresceu. Hoje são 32 mulheres. A gente se reúne 2 vezes por mês. Tem uma engenheira, uma professora de escola pública, uma vendedora de loja, uma aposentada de 72 anos que diz que nunca é tarde para aprender e que é a minha favorita, embora eu nunca diga isso em voz alta. Tem mulheres que chegam assustadas e saem com uma luz nos olhos que eu reconheço porque vi no meu próprio espelho em determinado momento. Cada encontro começo da mesma forma.
Coloco sobre a mesa uma réplica da caderneta azul da minha mãe, que mandei fazer especialmente, com a mesma capa desbotada e as mesmas linhas internas. Conto a história da dona Neuza, da doméstica que nunca foi à faculdade e que entendia de dinheiro melhor do que a maioria dos executivos que já cruzaram a minha vida profissional. Conto que a liberdade financeira não é assunto de rico, não é assunto de quem tem muito para guardar. É assunto de quem decide que vai guardar o que tem, centavo por centavo, mês por mês, com a paciência e a disciplina de quem sabe que o chão embaixo dos pés não vem do casamento. Não vem de nenhum homem, não vem de nenhuma sorte. Vem do trabalho, da consciência e da decisão de nunca deixar de cuidar do que é seu. Na semana passada, uma das mulheres do grupo me mandou mensagem às 11 da noite. Era a professora da escola pública, 43 anos, que havia chegado no grupo 3 meses antes, dizendo que tinha medo de olhar para o próprio extrato, porque sempre havia algo errado que ela não entendia. A mensagem dizia apenas: Cláudia, acabei de abrir minha primeira aplicação, 200 reais, mas é meu. Eu li aquela mensagem 3 vezes, depois escrevi de volta. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela respondeu: a minha mãe foi quem me deu os 200 reais. Fiquei olhando para a tela por um tempo longo, com aquela coisa no peito que dói de tão boa que é. Depois, coloquei o telefone na mesa, peguei a caderneta da minha mãe na gaveta, segurei ela com as 2 mãos no escuro do escritório, que agora é completamente meu. Dona Neuza, você tinha razão em tudo. Sobre o dinheiro guardado ser liberdade. Sobre a mulher que para de trabalhar perder o chão. Sobre ficar de olho no que tem por dentro. Sobre ser suficiente só você, filha. Só você mesma, quando tudo mais passa. 7 meses depois de uma terça-feira de março com cheiro de café e jasmim e sol de fim de tarde, eu sou uma mulher de 47 anos, que tem chão embaixo dos pés, teto sobre a cabeça, filhos que me fazem orgulho todo dia, uma amiga de 8ª série, que também é a melhor advogada que eu conheço, um grupo de 32 mulheres que estão aprendendo a cuidar do que é delas, e uma caderneta azul na gaveta que me lembra todo dia de onde eu vim e de quem eu sou. Não tenho mágoa, não tenho amargura, tenho gratidão, o que parece estranho de dizer sobre um processo tão difícil, mas é verdade. Gratidão pelo que a dor ensinou, pela clareza que o fim do casamento trouxe, pela descoberta de que a mulher que eu fui quando tinha 25 anos e entrou naquela festa de julho com calça preta e blusa verde, nunca foi embora realmente. Ela ficou aqui o tempo todo, trabalhando em silêncio, guardando centavo por centavo, esperando o momento de se levantar. E quando o momento chegou, ela estava pronta. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é, uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.